Bom dia, 10 de setembro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Silvio Santos, a biografia. Silvio Santos, a biografia. Esse o quarto vídeo. Este maravilhoso livro foi escrito por Márcia Batista e Ana Medeiros. Edição 2024. Então estamos aqui mostrando a vida, a biografia de Silvio Santos. E vamos agora ao quarto vídeo. Vamos lá. Acima aí, Silvio Santos. Vamos aí à esquerda acima, letra A. Bom, o Silvio, o primeiro trabalho dele, mostrei no vídeo agora anterior. O primeiro trabalho dele foi como camelô. Veja aí no quadro. Ele começou com 14 anos de idade, trabalhando para sustentar a família. Porque o pai dele, o judeu Alberto, pobre, perdeu o comércio dele, viciado em cassino. Na época, funcionavam cassinos. E o pai dele ficou viciado e perdeu tudo. E a família na pobreza. O pai dele, Alberto, casado com a mãe de Silvio, né, a Rebeca, e ali tiveram 6 filhos. O primeiro a nascer foi o Silvio Santos. Nasceu em dezembro de 1930. Então, com 14 anos, veja na letra A acima, com 14 anos ele foi obrigado a trabalhar para sustentar a família. Muito bem. E aí ele ficou como um camelô de 14 aos 18 anos. Então, vamos lá. E tudo isso aí no Rio de Janeiro, não é? Ele morava no bairro da Lapa. Letra B aí. Os 3 empregados de Silvio, ele com a banquinha dele de camelô. Mostrei no vídeo anterior que o Silvio sempre foi muito apegado ao irmão dele, o Leon. O Leon, você vê aí, muito amigo do Silvio, além de irmão, amigo. E no início, ali, quando o Silvio começou a montar a banquinha dele, como o Silvio era ainda um garoto com apenas 14 anos, ele não tinha autorização para aquela banca ali na praça pública, não é? E aí o que ele fazia? Ele ficava vigiando o irmão dele, o Leon, ficava vigiando lá o fiscal da prefeitura, que andava por ali para ver os camelôs ali, quem tinha autorização para vender produtos. E o Silvio, que é o Senor Abravanel, o garoto, o nome dele próprio, né, Senor Abravanel, ele não tinha, né, autorização. Aí o irmão do Silvio, que seria o Silvio Santos, o irmão dele, o Leon, ficava vigiando o fiscal. Quando o fiscal saía para almoçar 11 horas, o fiscal só voltava ao meio-dia, 1 hora para o almoço. E aí o Leon ficava lá perto do restaurante, só olhando. Aí quando o fiscal ia saindo do restaurante, o Leon corria e avisava ao irmão dele, né, o Senhor Abravanel. E aí o Silvio fechava a banca e ia embora, né, para não ser pego. Era assim. E aí o Silvio foi ganhando muito dinheiro, né, com a banquinha dele, ele com a oratória boa, a voz bonita, o sorriso sempre aberto, né, atraía muitas pessoas à banquinha dele, vendendo canetas. E aí, com o progresso, ele teve aí, ele diz no livro que teve 3 empregados. O primeiro aí, o irmão dele, o Leon, que vigiava o fiscal, não é? Se o fiscal vinha ou não. O segundo aí, o empregado do Silvio, na banquinha vendendo canetas. O segundo empregado dele cuidava do estoque. Era o rapaz que ia lá ao dono do caminhão, já falei aqui, e ali ele pegava as canetas. E o terceiro empregado do Silvio era o que fazia o papel de farol. E o que é isso? É assim, de 15 em 15 minutos, a banca lá do Silvio, né, do Senhor Abravanel, era muito movimentada, né? As pessoas comprando canetas ali, bastantes canetas. E aí esse empregado do Silvio fazia o seguinte, de 15 em 15 minutos, ele aparecia lá na banca do Silvio, né? E dizia assim, ô rapaz,
eu adorei essa caneta aí, ó. Comprei ontem uma, adorei. Eu quero mais duas. Isso aí era a pessoa em comum acordo com o Silvio, né? Para que os clientes ouvissem aquilo, né? E desse crédito à caneta. E aí a venda era maior, entendeu? Então ele tinha esse empregado aí que exercia o papel de farol. Fazia isso, né? Aparecia ali, como se não conhecesse o Silvio, né? Dizendo que adorou a caneta e queria mais duas ou três, quatro. E aí o pessoal, vendo aquilo ali, ficava entusiasmado e comprava canetas. Então você vê a criatividade do Silvio Santos já com 14 anos de idade. O moleque Senhor Abravanel. Muito bem, veja agora na letra C. Essa vigilância aí do irmão dele, do Leon, irmão do Silvio, né? Falhou. O fiscal aí, em algum dia, pegou o Silvio lá com a banquinha dele vendendo canetas. E aí, veja na letra C, o fiscal viu aquele garoto ali com apenas 14 anos e um grande vendedor, uma voz bonita. E aí, veja, ele determinou que o senhor Abravanel, seria depois Silvio, né? Que ele deixasse a banca, levasse a banca dali. Entendeu? E ele, em vez de levar o menor de idade ali com 14 anos para o juizado de menores, não. Ele pegou um cartão que ele tinha e entregou para o garoto senhor Abravanel. Um cartão. E nesse cartão, o nome de uma pessoa que trabalhava na Rádio Guanabara, lá no Rio. Então, como ele viu que o Silvio tinha uma voz muito bonita e um discurso também belo, cativante, então ele deu esse cartão para o Silvio para procurar o amigo dele, porque a Rádio Guanabara estava realizando um concurso com uma vaga para locutor. Aí o Silvio, com apenas 14 anos de idade, foi lá. Foi à Rádio Guanabara. Veja na letra D, o concurso para locutor. Havia 300 candidatos lá, disputando apenas uma vaga. Quem obteve o primeiro lugar? O garoto, com 14 anos apenas, Senhor Abravanel, no futuro Silvio Santos. O primeiro lugar. E veja aí quem tirou o segundo lugar. Chico Anísio, o cearense de Maranguape, que foi depois o maior humorista do Brasil. Chico Anísio ficou em segundo lugar. O Chico também tinha uma voz muito bonita. Depois, ele já famoso, o Chico, como humorista, ele apresentou ali, aparecia no Fantástico durante muito tempo. E a voz linda, a voz do Chico Anísio. Mas o senhor Abravanel, Silvio, ganhou aí o concurso e começou a trabalhar na Rádio Guanabara. E aí, na letra E, veja aqui à esquerda, ele acumulou, né, as duas funções. Continuou com a banca dele, de camelô, e também ia para a Rádio Guanabara trabalhar. Então, ele trabalhava à noite aí, entendeu? Muito bem. Então, veja uma coisa. Veja agora no centro aí, a letra F. Alguns meses depois, como locutor da Rádio Guanabara, ele abandona o emprego. Ele sai da rádio. Por quê? Porque ele ganhava pouco na rádio. E isso estava atrapalhando o trabalho dele como camelô, entendeu? Porque ele ganhava um salário pequeno na rádio. E como camelô, vendendo canetas, ganhava muito mais. Então ele deixou a rádio. Deixou. E ficou só com a banca dele de camelô. Certinho? Muito bem. No centro aí, continua, letra G de gado. Com 18 anos de idade, ele estava prestando serviço militar, o Silvio, na escola de paraquedistas do Exército, serviço militar. E ele tinha ainda a banca dele lá, vendendo a banca. E a letra H, nas folgas, no domingo, porque o Silvio trabalhava na banca de segunda a sábado, segunda a sábado. E ele tinha folga no domingo, não é? E aí no domingo, ele pegou uma vez lá, veja bem, nas folgas nesse domingo aí, nos domingos, ele estava trabalhando à noite, de graça, deu vontade de voltar à rádio, e ele foi para a Rádio Mauá,
apenas trabalhando no domingo lá. Ele pediu, ele tinha potência como locutor, então ele ficou na Rádio Mauá apenas trabalhando durante o domingo, de graça, sem receber nada. E aí, com 18 anos de idade, saindo do serviço militar, terminando ali, ele deu adeus ao trabalho de camelô. Veja aí na letra I. Adeus ao trabalho de camelô. Entendeu? E aí ele foi para a Rádio Tupi. Então veja, a primeira rádio dele, Rádio Guanabara. A segunda, Rádio Mauá. A terceira, Rádio Tupi. E depois foi para a Rádio Continental. Veja na letra J no meio. Rádio Continental. Essa Rádio Continental ficava em Niterói, né? Em Niterói. Veja o desenho aí. À esquerda, um monte aí e o Cristo, né? O Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. E à direita, as casinhas aí, a cidade de Niterói. Então, o Silvio morava, com 18 anos, morava ainda lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Entendeu? Só que para ir do Rio de Janeiro para Niterói, ele usava a barca. Veja a barquinha aí. Então ele usava essa barca. E essa barca gastava 2 horas de viagem para sair do Rio e chegar a Niterói. E aí o Silvio, como tinha um faro, né? Um faro muito grande para comércio, ele via ali a barca, né? Grande, com muitas pessoas, e ele indo trabalhar na Rádio Continental. Então ele via ali as pessoas, uma olhando para a outra na barca, e aquela tristeza, né? Aquele sem graça alguma. Aí ele teve uma ideia. Não, eu vou colocar aqui, ó, músicas e anúncios de empresas e ganhar dinheiro com isso aqui. Vou animar esse negócio. Está muito parado. Olha a ideia dele. Aí na letra K, veja aí, ele colocou lá na barca música e alto-falantes. Olha aí. Deu uma vida àquelas pessoas que faziam uma viagem de 2 horas. Entendeu? Então ele foi a uma loja, o Silvio, e ali ele conversou com o dono da loja e fez a proposta, né? Se o dono da loja oferecesse a ele os aparelhos alto-falantes com som, ele iria fazer propaganda da loja lá durante a viagem para Niterói. E claro que os comerciantes adoraram, né? Porque o Silvio tinha uma voz muito bonita, né? E aí deu certo. Ele conseguiu com comerciários lá, conseguiu com comerciantes, melhor dizendo, conseguiu aparelhagem, conseguiu o som, o alto-falante e também bebidas, né, e tal. E aí ele começou, durante o trajeto aí para Niterói, ele fazia isso aí, nessa barca, entendeu? E ali ele anunciando vários produtos de várias lojas e ganhando dinheiro com isso, né? Alegrou o ambiente e aí o pessoal começou a adorá-lo. Pois bem, e para adquirir essa loja aí, ele também teve a participação, você vê abaixo aí no centro, do jornalista Celso Teixeira, que também entrou com dinheirinho aí para fazer essa montagem. E aí, como ele estava ganhando muito dinheiro nessa viagem aí, com propagandas comerciais, ele resolveu sair da Rádio Continental. Veja agora acima, à direita, letra L, a saída da rádio. Ele sai da Rádio Continental e fica só com esse empreendimento, que estava dando muito dinheiro. A Barca da Cantareira, veja na letra M acima, à direita. Barca da Cantareira. Então era assim, essa barca aí, muito movimentada, na viagem de 2 horas do Rio de Janeiro para Niterói. E aí, veja bem uma coisa, na letra N. Ele trabalhava de segunda a sábado nessa barca aí, do Rio para Niterói e de Niterói para o Rio. E ele tinha domingo como folga. Só que no certo domingo, ele foi de barca, em outra barca, ele foi para a ilha de Paquetá. E ali ele teve a mesma ideia. Não, eu vou fazer aqui o que eu fiz lá na barca que vai para Niterói. E aí ele teve a ideia, na barca para Paquetá, ele aí, veja, ele instalou também a mesma coisa. Instalou música, venda de
água, refrigerantes e cervejas. E ele foi em busca de ajuda. Ele procurou a Cervejaria Antártica. E ali ele conseguiu toda a estrutura de bar. Montou lá na barca e, além disso, colocou também um bingo. Cada pessoa que comprasse uma cerveja tinha direito a uma cartela de bingo para concorrer a um prêmio. E aí foi um sucesso total. Aquela viagem para Paquetá, que era triste, sem graça, cada pessoa olhando para a outra ali, ele transformou aquilo numa festa fantástica. E aí muito dinheiro entrando. Só que aconteceu um problema. A barca ficou com defeito, pifou. E aí foram necessários 3 meses para o conserto da barca. Barca parada, dinheiro não entra, não é? Dinheiro não entra. E aí o que aconteceu? Ele tinha uma boa amizade já com o pessoal da Antártica, veja aí na letra O, o conselho lá do diretor da Antártica, o conselho dele para o Silvio Santos foi que o Silvio, o Senhor Abravanel, ele não era Silvio Santos ainda, era o Senhor Abravanel, com 18 anos de idade. Aí o diretor da Antártica disse a ele, via a potência dele, né, a capacidade que ele tinha de comunicação com as pessoas e com um sorriso sempre aberto, deu um conselho para o Senhor Abravanel, que ele fosse morar em São Paulo. E isso aconteceu em 1950. O Silvio estava com 20 anos de idade. 20 anos. Nasceu em 1930. Então veja, aí chegando a São Paulo, ele, na letra P aí, final, ele foi trabalhar, depois de alguns meses, na Rádio Nacional, locutor. Rádio Nacional, 1950. Então, estamos aqui nessa fase do Silvio, ainda Senhor Abravanel, chegando à Rádio Nacional. E ali na Rádio Nacional, com alguns meses de trabalho, ele inventou o nome dele artístico, Silvio Santos. No próximo vídeo, continuaremos aí. Muito obrigado.